Uma garçonete branca esbofeteia uma mulher negra em pleno restaurante, sem saber que seu marido é o chefe da máfia. O gesto impulsivo, carregado de preconceito, desencadeou uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Aquele tapa não foi apenas um insulto à dignidade, mas o gatilho para consequências que mudariam vidas para sempre. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol da tarde paulistana refletia nas enormes vidraças do restaurante Bela Cor, um dos mais exclusivos estabelecimentos do Jardim Europa. Maya Johnson Rossetti ajustou o blazer de seu conjunto azul marinho enquanto descia do veículo. Consultou o relógio. 15 minutos de antecedência, como sempre fazia para compromissos importantes. Este almoço poderia definir a parceria entre sua consultoria e uma grande incorporadora. A entrada do restaurante, com seu piso de mármore italiano e arranjos de orquídeas raras, intimidava até os clientes mais habituais. Maya, no entanto, mantinha a postura confiante que a acompanhava em todas as reuniões de negócios. Aproximou-se do balcão de recepção, onde Sarah Mitchell organizava reservas com meticulosa precisão. "Boa tarde, tenho reserva para as 13 horas em nome de Johnson Rossetti", disse Maya com voz firme. A hostess ergueu o olhar lentamente, examinando-a da cabeça aos pés. Seus olhos azuis estreitaram-se enquanto um sorriso artificial se formava em seus lábios. "A senhora tem certeza que sua reserva é para o Bela Court?" questionou Sarah, enfatizando o nome do restaurante como se Maya pudesse tê-lo confundido com algum estabelecimento de categoria inferior. "Absoluta. Pode verificar no sistema." A jovem fingiu consultar o computador, embora seus dedos mal tocassem o teclado. "Infelizmente não consta nenhuma reserva em seu nome, e devo informar que nosso dress code é bastante rigoroso." Maya respirou fundo, mantendo a calma que a caracterizava em situações tensas. "Fiz esta reserva há 2 semanas. Por favor, verifique novamente sob o sobrenome Rossetti." "Senhora, conheço todas as reservas de hoje." Sarah interrompeu com voz elevada o suficiente para atrair a atenção das mesas próximas. "E posso garantir que seu nome não está aqui. Além disso, o Bela Court atende um perfil específico de clientes." O constrangimento crescia à medida que outros frequentadores observavam a cena. Um casal de meia-idade trocou olhares desconfortáveis. Um senhor escondeu-se atrás do cardápio. Ninguém interferiu. "Gostaria de falar com o gerente", solicitou Maya, percebendo que aquilo não era um simples mal-entendido. "O Sr. Derek está ocupado no momento", respondeu a hostess, agora com um sorriso triunfante. "Talvez a senhora prefira tentar algum restaurante no centro da cidade? Algo mais compatível?" Maya sentiu o peso familiar daquelas palavras. O racismo velado, cuidadosamente embrulhado em frases educadas e sorrisos frios. Não era a primeira vez que enfrentava situações assim, mas cada ocorrência carregava a mesma dor. Seus olhos percorreram um ambiente luxuoso onde sua presença era considerada uma inconveniência, enquanto decidia como responderia a mais este episódio de discriminação camuflada de etiqueta. A compostura de Maya Johnson Rossetti parecia enfurecer Sarah ainda mais. A hostess apertou os lábios, irritada com a tranquilidade da mulher negra diante de suas negativas cada vez mais absurdas. "Não adianta insistir, não há reserva em seu nome, e mesmo se houvesse..." Sarah fez uma pausa deliberada, olhando Maya de cima a baixo. "Duvido que você tenha condições de pagar pelos pratos que servimos aqui." O salão do Bela Cor, com suas mesas de mármore italiano e arranjos de orquídeas frescas, estava repleto naquela hora do almoço. Executivos em ternos caros e socialites com joias reluzentes fingiam não ouvir a discussão, mas seus olhares furtivos traíam o interesse na cena constrangedora. "Posso falar com o gerente, por favor?" Maya solicitou com voz firme, sem elevar o tom. "Tenho certeza que houve algum engano com minha reserva." A calma de Maya pareceu ser o estopim para Sarah. A jovem hostess aproximou-se, invadindo o espaço pessoal da executiva. "Engano? O único engano aqui é você achar que pertence a este lugar", sibilou, alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. "Pessoas como você deveriam saber seu lugar." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Alguns clientes trocaram olhares desconfortáveis, outros baixaram os olhos para seus pratos de risoto de trufas. Ninguém se manifestou. "Estou apenas pedindo para verificar minha reserva", Maya insistiu, mantendo a dignidade. "Foi feita há 3 dias para a mesa 12.
Algo naquela persistência elegante fez Sarah perder completamente o controle. Em um movimento rápido e impensado, a hostess ergueu a mão e esbofeteou Maya com força. O estalo ecoou entre as paredes do restaurante sofisticado. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram instantaneamente. O tempo pareceu congelar enquanto a marca vermelha dos dedos de Sarah formava-se na face de Maya. A executiva levou a mão ao rosto, seus olhos marejados não de dor, mas de uma indignação contida. Por um momento, o Bellacourt inteiro prendeu a respiração. Um garçom deixou cair uma taça vazia, o som do vidro quebrando amplificando o constrangimento coletivo. Ainda assim, ninguém se levantou. Ninguém protestou. O choque paralisou os presentes, transformando-os em espectadores silenciosos de uma violência que muitos fingiriam não ter visto minutos depois. Maya permaneceu de pé, a mão ainda no rosto, encarando Sarah com uma dignidade que contrastava com a respiração ofegante e o rosto contorcido de raiva da hostess. Aquele tapa não era apenas uma agressão física, era a manifestação explícita de um preconceito que, geralmente, se escondia atrás de sorrisos falsos e desculpas educadas. E o silêncio ensurdecedor do salão era cúmplice daquela humilhação pública. Jeppe Romano esfregou o queixo com preocupação, enquanto observava o confronto entre Sarah e Maya através da porta entreaberta da cozinha. O vapor dos pratos em preparação embaçava parcialmente sua visão, mas o chefe italiano reconheceu imediatamente a mulher sendo humilhada. Maya Johnson Rossetti não era apenas uma cliente qualquer. Era esposa de Antônio Rossetti, o verdadeiro dono da rede Bellacourt, embora poucos funcionários soubessem desse detalhe. O chefe recuou para dentro da cozinha, apoiando-se no balcão de mármore. Lembrava-se claramente de Maya, em eventos beneficentes onde havia trabalhado, sempre tratando a equipe com respeito e genuíno interesse. Certa vez, ela até mesmo elogiou pessoalmente seu risoto de açafrão, conversando com ele em italiano fluente sobre técnicas culinárias tradicionais de sua região. "Isso vai acabar muito mal", murmurou para si mesmo, enquanto os auxiliares de cozinha continuavam preparando os pratos alheios ao drama que se desenrolava no salão. Jeppe sabia que deveria fazer algo. Tirou o avental e dirigiu-se apressadamente ao escritório nos fundos, onde encontrou Derek Collins, revisando as reservas do dia. O gerente ergueu os olhos, irritado com a interrupção. "Derek, precisamos intervir. Aquela mulher sendo maltratada pela Sarah é Maya Rossetti", disse o chefe, mantendo a voz baixa. O gerente franziu o senho. "Rossetti? Tem certeza?" "Absoluta. Conheço-a de eventos anteriores. É a esposa de Antônio." Derek ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável, mas seu semblante logo se transformou em desdém calculado. "Impossível. Os Rossetti não viriam sem aviso. Deve ser apenas alguém com aparência semelhante." "Estou lhe dizendo, é ela. Se Antônio descobrir como ela está sendo tratada..." "Olha, Jeppe", interrompeu Derek, fechando a agenda de reservas com um estalo. "Não podemos simplesmente acusar nossa hostess de erro baseados em um palpite. Temos clientes importantes hoje. Não vou criar um escândalo por causa de um possível mal-entendido." O chefe italiano sentiu o estômago afundar. Conhecia bem aquela expressão. Derek estava mais preocupado com os clientes habituais do que com a justiça. O gerente sempre priorizava a da aparência do estabelecimento acima de tudo. "Isso vai além de um mal-entendido, Derek. Sarah está sendo explicitamente racista." "Cuide da sua cozinha, chefe", respondeu o gerente secamente. "Eu cuido do salão." Jeppe saiu do escritório, o conflito interno estampado em seu rosto. Deveria ignorar ordens diretas e intervir, arriscando seu emprego, ou continuar em silêncio, sabendo que sua omissão o tornaria cúmplice? O chefe italiano voltou à porta da cozinha, dividido entre o dever moral e o medo das consequências, enquanto observava a situação deteriorar-se rapidamente no elegante salão do Bellacourt. Dorothy Carter observava a cena com os olhos arregalados por trás de seus óculos de armação dourada. A senhora de 72 anos, frequentadora habitual do Bellacourt às quartas-feiras, sentiu o sangue ferver ao presenciar a agressão contra Maya Johnson Rossetti. Diferente dos outros clientes que fingiam não ver o ocorrido, a aposentada não conseguiu conter sua indignação. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, Dorothy retirou seu smartphone da bolsa de couro e, após alguns toques desajeitados na tela, iniciou uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook. A câmera capturou perfeitamente o rosto contorcido de raiva de Sarah Mitchell e a expressão de choque e dignidade de Maya.
Estou transmitindo ao vivo do restaurante Bella Court, onde acabei de presenciar um ato de racismo explícito, narrou a senhora com voz firme, enquanto mantinha o dispositivo apontado para a cena. Uma funcionária acaba de agredir fisicamente uma cliente negra que apenas tentava confirmar sua reserva. Do outro lado da cidade, Jessica Carter, neta de Dorothy, recebeu a notificação da transmissão enquanto trabalhava. A jovem de 25 anos interrompeu imediatamente o que fazia para assistir. Horrorizada com o que via, compartilhou o vídeo em todas as suas redes sociais, adicionando hashtags que rapidamente chamaram atenção. Racismo no Bella Court, Justiça para Maya. Minha avó está transmitindo um caso de racismo explícito agora. Compartilhem, escreveu Jéssica, marcando perfis de influenciadores e páginas de notícias. No restaurante, alguns clientes começaram a perceber a transmissão. Um homem de terno escuro pigarreou incomodado e uma mulher na mesa ao lado de Dorothy fingiu interesse súbito em seu prato de risoto. A tensão era palpável, mas ninguém ousava interferir. Vejam como ninguém faz nada, continuou a aposentada na transmissão, girando lentamente o celular para mostrar as expressões constrangidas dos presentes. Este é o silêncio que permite que o racismo continue existindo em lugares como este. Em menos de 15 minutos, o vídeo já contava com centenas de compartilhamentos. Comentários indignados surgiam a cada segundo, enquanto o contador de visualizações disparava. O que era um almoço comum no Jardim Europa transformava-se rapidamente em um caso de repercussão nacional. Dorothy, que sempre usara redes sociais apenas para acompanhar fotos dos netos, tornava-se involuntariamente um símbolo de resistência. Seu ato simples, nascido da pura indignação, estava prestes a desencadear uma avalanche de consequências que ninguém no elegante salão do Bella Court poderia prever. A senhora manteve a transmissão firme, mesmo quando um garçom nervoso se aproximou, pedindo discretamente que guardasse o celular. Ela simplesmente balançou a cabeça em negativa e continuou documentando cada segundo daquela tarde que mudaria para sempre a história do restaurante. No tumulto que se seguiu à humilhação, Maya Johnson Rossetti tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam de indignação. Ao gesticular durante sua tentativa frustrada de explicar a situação, a aliança dourada escorregou de seu dedo anular, produzindo um som metálico ao atingir o piso de mármore italiano do Bella Court. O anel rolou pelo chão polido, refletindo a iluminação sofisticada do restaurante até parar exatamente sob a mesa 12. Ironicamente, a mesma que estava reservada para seu almoço de negócios. Jeppe Romano, que observava a cena da porta da cozinha com crescente desconforto, foi o primeiro a notar o objeto cintilante. O chefe moveu-se discretamente entre as mesas, abaixando-se para recolher a joia antes que algum cliente a pisasse. Ao erguer a aliança contra a luz, seus olhos capturaram a gravação interna. Rossetti. O sangue do italiano gelou nas veias. Ele conhecia bem aquele sobrenome, não apenas de sua convivência anterior com a família, mas pela reputação que carregava nos círculos empresariais de São Paulo. Jeppe engoliu em seco, compreendendo instantaneamente a gravidade da situação. A mulher que Sarah acabara de humilhar e esbofetear não era uma cliente qualquer, era a esposa do proprietário oculto de toda a rede Bella Court. Meu Deus, murmurou o chefe para si mesmo, apertando o anel na palma suada. Com passos apressados, ele se aproximou de 2 garçons mais antigos da casa. Aquela senhora é Maya Rossetti, sussurrou urgentemente, mostrando discretamente a aliança. A esposa de Antônio. A notícia espalhou-se entre a equipe como fogo em palha seca. Um dos sommeliers quase derrubou uma garrafa de vinho caríssima. A maitre que auxiliava Sarah empalideceu visivelmente, afastando-se da hostess como se esta tivesse uma doença contagiosa. Jeppe olhou novamente para Maya, que agora se dirigia para a sua saída com dignidade, apesar da marca vermelha em seu rosto. O chefe sentiu o peso da culpa por não ter intervindo antes. Conhecia a gentileza da executiva de eventos anteriores, mas permanecera paralisado pelo medo de represálias profissionais. Derek Collins, ainda alheio à verdadeira identidade da cliente ofendida, continuava tentando abafar o caso, oferecendo desculpas vazias aos demais clientes. Uma tensão invisível, porém palpável, tomou conta do ambiente. Funcionários trocavam olhares nervosos enquanto cochichos urgentes circulavam pela equipe. Alguém precisa avisar o Derek, murmurou uma das garçonetes. Ele vai descobrir logo, respondeu Jeppe, guardando a aliança no bolso.
E quando Antônio Rossetti souber disso... O chefe não completou a frase, mas todos compreenderam a gravidade do que estava por vir. O burburinho no Bellacourt foi interrompido pelo som característico de um carro executivo estacionando abruptamente na entrada. Antônio Rossetti desceu do veículo com movimentos precisos e, calculados, ajeitando discretamente o paletó italiano feito sob medida. 2 homens de ternos escuros o seguiam a uma distância respeitosa, seus assessores mais confiáveis, que raramente o deixavam sozinho em situações delicadas. A notícia sobre o incidente com Maya Johnson Rossetti havia chegado ao empresário ítalo-brasileiro através de uma ligação apressada de Jeppe. O chefe, conhecendo as consequências potenciais, sentiu-se na obrigação de alertar o verdadeiro proprietário da rede Bellacourt sobre o tratamento dispensado à sua esposa. Quando Antônio cruzou as portas do restaurante, o efeito foi imediato. Conversas cessaram, talheres pararam no ar e um silêncio denso tomou conta do ambiente. Sua presença imponente não precisava de anúncios. O poder que emanava dele era quase palpável, como uma força invisível que alterava a gravidade ao seu redor. Derek Collins, que tentava acalmar alguns clientes insatisfeitos com o espetáculo anterior, empalideceu ao ver o italiano. O gerente engoliu em seco, sabendo que sua negligência havia cruzado uma linha perigosa. Não era apenas um problema de atendimento, era uma ofensa pessoal ao homem que assinava seus cheques. "Senhor Rossetti, eu não esperava..." começou Derek, mas foi silenciado por um simples erguer de sobrancelhas do empresário. Antônio não levantou a voz, não precisava. Seus olhos escuros percorreram o salão com a frieza de um predador, avaliando o território. Quando seu olhar encontrou Sarah Mitchell, próxima ao balcão de reservas, a hostess sentiu as pernas fraquejarem. "Onde está minha esposa?" perguntou Antônio, com um tom controlado que carregava mais ameaça do que qualquer grito. A jovem hostess, que minutos antes exibia tanta arrogância, agora tremia visivelmente. A compreensão tardia de quem era Maya atingiu Sarah como um golpe físico. Seu rosto, antes corado pela indignação fabricada, agora exibia a palidez do pânico. Ela está na sala privativa, senhor", respondeu Derek, apontando nervosamente para o corredor lateral. Antônio assentiu brevemente e seguiu na direção indicada, seus passos firmes ecoando no piso de mármore. Os assessores permaneceram estrategicamente posicionados, observando o ambiente. A dinâmica de poder havia sido completamente revertida em questão de segundos. Jeppe observava tudo da entrada da cozinha, dividido entre o alívio de ver justiça sendo feita e o temor pelas consequências que estavam por vir. O chefe sabia que o Bellacourt nunca mais seria o mesmo após aquele dia. Maya Johnson Rossetti surpreendeu a todos quando, em vez de explodir em fúria justificada, solicitou uma conversa privada. Com um gesto elegante, indicou a sala reservada nos fundos do Bellacourt, onde costumavam acontecer reuniões importantes e jantares exclusivos. Antônio Rossetti e Derek Collins a seguiram, este último visivelmente nervoso, ajeitando repetidamente a gravata como quem tenta ganhar tempo. Uma vez na sala, Maya abriu sua pasta executiva e retirou um dossiê encadernado em espiral. Suas mãos não tremiam quando o colocou sobre a mesa de mogno polido. "Não sou a primeira, infelizmente não seria a última", disse ela, folheando o documento com precisão cirúrgica. 27 denúncias formais de discriminação racial neste restaurante nos últimos 18 meses, todas arquivadas ou ignoradas pela gerência. Derek empalideceu. O gerente tentou balbuciar uma defesa, mas as palavras morreram em sua garganta quando Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. "Cada caso está documentado com data, hora e testemunhas", continuou a executiva, sua voz calma contrastando com a gravidade do assunto. 3 funcionários negros demitidos sem justa causa após reclamarem de assédio. 5 clientes barrados na entrada com a mesma desculpa de dress code que usaram comigo. Antônio observava da esposa com um misto de orgulho e surpresa. Ele conhecia sua competência nos negócios, mas testemunhar sua abordagem metódica diante de tamanha injustiça pessoal era revelador. "Não quero apenas a demissão da Sarah", explicou Maya, fechando o dossiê. "Quero uma mudança estrutural. Treinamento antirracismo para todos os funcionários, auditoria externa de práticas de contratação, canais de denúncia transparentes." Derek engoliu em seco, seu olhar alternando entre o casal Rossetti. "Isso vai custar uma fortuna e afetar nossa imagem." "Sua imagem já está comprometida", cortou Antônio, inclinando-se sobre a mesa.
E quanto ao custo, considere o valor de um processo por discriminação multiplicado por 27. Maya tocou levemente o braço do marido, retomando o controle da situação. Não estou aqui para destruir o Bellacourt, mas para transformá-lo. A escolha é simples: evoluir ou perecer. A estratégia da executiva era impecável. Sem gritos, sem ameaças explícitas, apenas fatos, números e uma proposta inevitável. Derek percebeu que não havia saída. Qualquer argumento soaria como defesa do indefensável. Começamos amanhã, disse Antônio, encerrando a discussão. E Derek, sugiro que prepare a papelada da Sarah. Quando saíram da sala, o restaurante inteiro parecia conter a respiração. A dignidade de Maya, somada à sua visão estratégica, havia transformado um ato de humilhação em catalisador para a mudança sistêmica. A porta da sala reservada se abriu com um rangido suave. Antônio Rossetti emergiu primeiro, com um semblante grave e determinado, seguido por Maya Johnson Rossetti, cuja postura elegante não revelava o turbilhão emocional que acabara de enfrentar. Derek Collins vinha logo atrás, o rosto pálido e suado denunciando seu nervosismo. Antônio fez um gesto para que todos os funcionários se reunissem no salão principal. O burburinho cessou imediatamente quando o empresário pigarreou. Sarah Mitchell não faz mais parte da equipe do Bellacourt, anunciou com voz firme, mas sem exaltação. O comportamento demonstrado hoje não apenas feriu profundamente uma cliente, mas manchou a reputação que construímos ao longo de anos. A hostess, que aguardava em um canto, avançou com os olhos marejados. Mas, Sr. Rossetti, eu não sabia quem ela era. Se eu soubesse que... Esse é exatamente o problema, Maya interrompeu com serenidade. Você acredita que respeito é algo que se oferece apenas a quem tem poder ou status? O silêncio no restaurante era absoluto. Garçons, cozinheiros e demais funcionários observavam a cena com uma mistura de constrangimento e apreensão. Jeppe Romano, da entrada da cozinha, assentiu discretamente em aprovação. Derek deu um passo à frente, ajustando nervosamente a gravata. Senhores, posso garantir que este foi um incidente isolado. Nossa equipe sempre... Sua equipe reflete sua liderança, Collins, cortou Antônio. E o dossiê que minha esposa apresentou mostra que este não foi um caso isolado. O gerente empalideceu ainda mais enquanto Sarah recolhia seus pertences entre soluços contidos. Alguns funcionários trocavam olhares significativos. Muitos sabiam de outros casos semelhantes que haviam sido abafados. A partir de hoje, continuou o empresário, o Bellacourt passará por mudanças estruturais. Não toleraremos discriminação de qualquer natureza. Maya observava as reações da equipe. Alguns demonstravam alívio, outros apreensão. Uma jovem garçonete afro-brasileira não conseguia esconder um sorriso discreto. Quando Sarah finalmente se dirigiu à saída, carregando sua bolsa e dignidade ferida, Antônio acrescentou. E para que fique claro, não é o sobrenome Rossetti que garante tratamento digno neste estabelecimento. É um direito de todos que cruzam aquela porta. Os funcionários permaneceram em silêncio tenso após a saída da hostess. O medo pairava no ar. Quem seria o próximo? Que outras mudanças viriam? Derek tentava manter a compostura, mas seu olhar inquieto denunciava que sabia. Seu reinado de negligência havia chegado ao fim. Jeppe se aproximou de Maya, devolvendo discretamente sua aliança. Bem-vinda ao verdadeiro Bellacourt, Sra. Rossetti, murmurou o chefe. Talvez agora possamos nos tornar o restaurante que sempre fingimos ser. O vídeo gravado por Dorothy Carter explodiu nas redes sociais com uma velocidade impressionante. Em menos de 4 horas, as imagens da agressão sofrida por Maya Johnson Rossetti no Bellacourt ultrapassaram 2 milhões de visualizações. A cena da hostess branca esbofeteando uma mulher negra em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo tornou-se um retrato doloroso do racismo estrutural que permeia os ambientes de luxo brasileiros. Portais de notícia como G1, Folha e UOL destacaram o caso em suas manchetes. Racismo no Jardim Europa. Cliente negra é agredida em restaurante de elite era apenas um dos muitos títulos que circulavam. Nos telejornais, especialistas em direitos humanos e relações raciais debatiam não apenas o incidente, mas o silêncio cúmplice dos outros clientes que testemunharam a agressão. Maya concedeu uma entrevista breve e digna para um canal de televisão. Sem lágrimas ou exaltação, a executiva falou sobre como aquela não era uma experiência isolada, mas um padrão recorrente enfrentado por pessoas negras em espaços elitizados.
Sua postura serena, contrastando com a violência sofrida, conquistou ainda mais apoio público. Dorothy, por sua vez, tornou-se um símbolo inesperado de solidariedade intergeracional. A senhora aposentada explicou em entrevistas que não poderia ficar calada diante da injustiça. Eu já vi muita coisa errada na vida e me arrependo de cada vez que fiquei em silêncio, declarou para um podcast popular. Jessica Carter, neta de Dorothy, organizou um movimento digital que catalogava relatos semelhantes de discriminação em estabelecimentos de alto padrão. A hashtag e racismo no Bella Court alcançou o topo dos assuntos mais comentados no Twitter por 3 dias consecutivos, ampliando o debate para além do caso específico. Pressionado pela opinião pública e aconselhado por sua equipe de relações públicas, Antônio Rossetti convocou uma coletiva de imprensa no próprio Bella Court. O empresário, normalmente avesso a exposições, assumiu o microfone com uma postura firme, mas sem arrogância. O que aconteceu aqui não é apenas inaceitável, é criminoso, afirmou o proprietário diante de dezenas de jornalistas. E não basta punir indivíduos isoladamente quando o problema é estrutural. Prometo que o Bella Court será transformado de dentro para fora, começando hoje. Enquanto Antônio anunciava as primeiras medidas, o dispositivo de Dorothy continuava a registrar tudo. A senhora trocava olhares cúmplices com Maya, que observava discretamente do fundo do salão. O restaurante, antissímbolo de exclusividade e elitismo, transformava-se agora em palco de uma revolução silenciosa que prometia repercutir por todo o setor gastronômico paulistano. Na manhã seguinte ao incidente, Maya Johnson Rossetti convocou uma reunião extraordinária na sede administrativa da Rede Rossetti. Sentada à cabeceira da mesa de reuniões, ela distribuiu pastas azuis contendo um documento que mudaria para sempre o cenário da hospitalidade de luxo em São Paulo. Este é o protocolo Maya, anunciou ela com voz firme, mas serena. Não quero apenas uma retratação pelo que aconteceu comigo. Quero garantir que ninguém mais passe por isso. O protocolo era um documento abrangente e meticuloso. Maya havia trabalhado nele durante toda a madrugada, canalizando sua indignação em algo construtivo. As páginas detalhavam uma completa reformulação das políticas de atendimento, contratação e treinamento em todos os estabelecimentos da rede. Antônio observava sua esposa com admiração. Ele conhecia bem aquela determinação silenciosa que sempre a caracterizou, mas agora havia transformar dor em mudança estrutural. Todos os funcionários, do gerente ao auxiliar de limpeza, passarão por treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão, explicou a executiva. Além disso, implementaremos auditorias externas semestrais e canais anônimos para denúncias. Um dos diretores questionou os custos. Antônio interveio imediatamente. O preço da discriminação é muito mais alto. Apoio integralmente cada linha deste protocolo. A determinação do empresário silenciou qualquer outra objeção. Sua postura deixava claro que aquilo não era negociável. Nas semanas seguintes, o Bella Court tornou-se o primeiro restaurante a implementar o protocolo. Jeppe Romano, ainda buscando redenção por sua hesitação inicial, foi um dos primeiros a abraçar as mudanças, incentivando toda a sua equipe na cozinha. A notícia se espalhou rapidamente pelo setor. O vídeo gravado por Dorothy continuava circulando, agora acompanhado de reportagens sobre as transformações no Bella Court. Jessica Carter criou uma página dedicada a acompanhar a implementação do protocolo, tornando-se uma espécie de fiscal digital das mudanças. 3 grandes redes de restaurantes de luxo entraram em contato com Maya, interessadas em adotar medidas semelhantes. O que começou como resposta a uma humilhação pessoal transformava-se em um movimento setorial. Não estamos apenas mudando políticas, estamos mudando mentalidades, explicou Maya durante uma entrevista a um importante jornal econômico. O luxo e a excelência não podem ser escudos para o preconceito. Antônio, ao seu lado, complementou. O protocolo Maya não é apenas uma diretriz para nossos negócios, mas um compromisso com a sociedade. Enquanto o casal deixava o estúdio, Maya segurou firmemente a mão do marido. A aliança que havia revelado sua identidade naquele fatídico dia no Bella Court agora simbolizava algo maior. A união de poder e propósito para transformar uma indústria inteira. O escritório principal do Bella Court, antes um santuário de madeira escura e tradição inflexível, agora recebia sua nova ocupante.
Kesha Williams organizava metodicamente seus pertences sobre a mesa de mogno, enquanto Antônio Rossetti observava com aprovação silenciosa. Kesha, confio que o protocolo Maia estará em boas mãos, disse Antônio, entregando-lhe simbolicamente a chave do escritório. Maia acredita que sua experiência em direitos civis é exatamente o que precisamos. A advogada afro-brasileira ajustou os óculos de armação fina e sorriu com determinação. Aos 42 anos, Kesha havia construído uma reputação sólida, defendendo casos de discriminação em ambientes corporativos. Agora, enfrentaria seu maior desafio: transformar um dos restaurantes mais elitistas de São Paulo em modelo de inclusão. Não será fácil, ela respondeu, mas prometo honrar a confiança de vocês. Quando Antônio saiu, Kesha convocou uma reunião com toda a equipe. O clima no salão era palpável. Olhares desconfiados misturavam-se a expressões curiosas. A nova diretora-geral observou cada rosto enquanto explicava sua visão para o futuro do estabelecimento. Jeppe Romano, o chefe italiano, foi o primeiro a demonstrar apoio aberto, compartilhando suas ideias para um cardápio mais inclusivo. Sua atitude incentivou alguns dos cozinheiros mais jovens a também se manifestarem positivamente. Não estamos aqui para punir ninguém, Kesha esclareceu, percebendo o desconforto de alguns funcionários mais antigos. Estamos aqui para evoluir juntos. Marcos Sommelier, há 15 anos na casa, cruzou os braços defensivamente. E se os clientes tradicionais não gostarem das mudanças? Os clientes que valorizam apenas exclusividade talvez se sintam desafiados, respondeu a diretora com firmeza, mas aqueles que apreciam verdadeiramente gastronomia de qualidade permanecerão, e ganharemos muitos outros. Nos dias seguintes, Kesha implementou as primeiras mudanças, treinamentos de conscientização, revisão dos critérios de reserva e um canal anônimo para denúncias. Ela caminhava pelo restaurante observando interações, fazendo anotações discretas em seu caderno. Entre os garçons mais jovens, a presença da advogada inspirava confiança. Muitos compartilhavam com ela experiências de microagressões que antes silenciavam por medo de perder o emprego. A senhora realmente acha que isso vai funcionar? Perguntou uma jovem garçonete durante um intervalo. Kesha sorriu, lembrando-se de sua própria trajetória. Funcionará porque não estamos pedindo favores. Estamos exigindo o básico, respeito e profissionalismo. Em sua primeira semana, a nova diretora-geral enfrentou resistência, dúvidas e até sabotagens sutis, mas também testemunhou pequenas vitórias diárias, funcionários corrigindo comportamentos problemáticos, clientes notando a atmosfera mais acolhedora e o próprio Bellacourt começando lentamente a respirar novos ares. A transformação seria gradual, mas Kesha Williams estava determinada a fazer do protocolo Maia muito mais que um documento. Seria uma revolução silenciosa servida à mesa. A reunião no escritório reservado do Bellacourt foi breve e tensa. Antônio Rossetti, com sua postura imponente, não precisou levantar a voz para que Derek Collins sentisse o peso de cada palavra. O gerente, que há anos comandava o restaurante com mão de ferro e olhos seletivos, agora suava frio diante do proprietário. A filial de Osasco precisa de alguém com sua experiência, disse Antônio, num tom que deixava claro não haver espaço para negociação. Você responderá diretamente a Kesha Williams a partir de agora. Derek engoliu em seco. A filial de Osasco era conhecida por sua clientela escassa e instalações desgastadas, um estabelecimento que servia mais como depósito fiscal do que como vitrine da marca Bellacourt. Todos sabiam que aquilo era uma despromoção, uma humilhação calculada. Mas, Sr. Rossetti, eu construí a reputação desta casa por 8 anos, tentou argumentar, sua voz traindo o desespero. E permitiu que essa reputação incluísse discriminação sistemática, cortou Antônio. O dossiê que Maia apresentou não deixa dúvidas sobre sua complacência. Do lado de fora, Maia Johnson Rossetti observava a cena através da porta entreaberta. Seu semblante sereno escondia um turbilhão de emoções. Parte dela sentia satisfação ao ver Derek finalmente enfrentando consequências, mas outra parte questionava se aquela punição seria suficiente para provocar mudanças reais. Kesha Williams, que aguardava no corredor com uma pasta de documentos, aproximou-se de Maia. Ele terá que reaprender tudo, comentou a advogada. Osasco será um teste de humildade. Maia assentiu pensativa. Estou mais interessada em transformação do que em humilhação. Você acha que ele pode mudar?
A nova diretora-geral ajustou seus óculos, considerando a pergunta com seriedade. As pessoas mudam quando não têm escolha. Derek terá que se adaptar ou perder tudo. Quando a reunião terminou, Derek saiu cabisbaixo, evitando o olhar das duas mulheres. Seu status havia desmoronado em questão de dias, de gerente respeitado a exemplo de fracasso moral. Naquela noite, em casa, Maia compartilhou suas dúvidas com Antônio. O empresário serviu 2 taças de vinho enquanto escutava atentamente. Punições exemplares têm seu valor, refletiu Maia. Mas me preocupo que estejamos apenas trocando peças sem consertar o mecanismo. Antônio tomou sua mão entre as dele. É por isso que o protocolo Maia é tão importante. Derek é apenas um sintoma. O que você está construindo vai muito além de punições individuais. Maia sorriu levemente. Talvez a transferência de Derek fosse apenas o começo. Um pequeno passo em uma jornada muito maior de transformação que ela mal começara a trilhar. Jeppe Romano passava horas na cozinha do Bellacourt, mas seu coração já não estava nos pratos que criava. O incidente com Maya Johnson Rossetti o assombrava dia e noite. Como chefe, ele comandava sua cozinha com precisão, mas naquele dia tinha falhado como ser humano ao não intervir imediatamente. Numa manhã de terça-feira, após uma noite insone, o italiano reuniu coragem e pediu uma reunião com Maya. Sentados na área externa do restaurante, Jeppe apresentou uma pasta de couro contendo sua proposta. Um novo cardápio chamado Raízes e Encontros, que celebraria a diversidade da culinária brasileira através de ingredientes e técnicas de diferentes regiões e origens étnicas. Quero trazer para o Bellacourt o Brasil que existe além destes muros, explicou o chefe, folheando esboços de pratos que fundiam técnicas europeias com ingredientes afro-brasileiros e indígenas. E quero convidar chefes convidados de diferentes origens para noites temáticas mensais. Maia observou atentamente cada página, seu olhar analítico percorrendo as descrições elaboradas. A executiva reconheceu não apenas uma tentativa de redenção, mas um projeto genuíno com potencial transformador. Isso não é apenas sobre comida, não é? Perguntou ela, fechando a pasta. O chefe baixou os olhos. É sobre reconhecer que permaneci em silêncio por tempo demais. A proposta foi aprovada na mesma semana. Antônio Rossetti, impressionado com a iniciativa, autorizou um orçamento especial para o projeto. Kesha Williams, a nova diretora-geral, formou uma equipe diversificada para auxiliar na implementação, garantindo que as vozes de todos fossem ouvidas. A primeira noite temática dedicada à culinária afro-brasileira esgotou reservas em 48 horas. Jeppe convidou Dona Zefa, renomada chefe baiana, para cocriar o menu. O restaurante, anti-símbolo de exclusão, vibrava com novos aromas e histórias. O sucesso foi imediato. Críticos gastronômicos elogiaram não apenas os sabores, mas o significado cultural da iniciativa. Outros estabelecimentos de luxo começaram a contatar o Bellacourt, interessados em replicar o modelo. Para Jeppe, porém, a verdadeira recompensa veio quando viu Maia trazendo sua família para jantar. O brilho nos olhos da executiva ao provar cada prato contava uma história de aceitação que palavras não poderiam expressar. Você transformou culpa em criação, disse Maia ao final da noite, apertando a mão do chefe. É assim que mudanças reais acontecem. Nas semanas seguintes, o italiano recuperou seu entusiasmo pela profissão. Sua cozinha, antes dominada por hierarquias rígidas, tornou-se um espaço de troca e aprendizado. Jovens cozinheiros de diversas origens encontraram no Bellacourt uma oportunidade que antes parecia impossível. O chefe finalmente entendeu que sua redenção não viria apenas de um pedido de desculpas, mas de ações concretas que abrissem portas para outros. E a cada novo prato que criava, sentia que estava finalmente cozinhando com a alma inteira. O gabinete da prefeita de São Paulo, com sua vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, intimidaria muitos, mas não Maya Johnson Rossetti. Ela ajeitou discretamente o blazer enquanto ouvia o convite formal para integrar o recém-criado Conselho Municipal de Equidade Empresarial. A iniciativa, explicou a prefeita, nascera justamente após a repercussão dos eventos no Bellacourt. Seu protocolo transformou não apenas um restaurante, mas está mudando o setor inteiro, comentou a prefeita, estendendo-lhe o documento oficial. Precisamos dessa visão estratégica para criar políticas públicas efetivas. Maia aceitou o convite sem hesitar. Ela já havia transformado o incidente em propósito e agora poderia ampliar seu impacto. Na
Primeira reunião do conselho, a executiva surpreendeu os demais membros ao apresentar um mapeamento detalhado dos estabelecimentos de luxo da capital e seus índices de diversidade. Não basta termos pessoas negras servindo mesas, explicou ela, apontando para os gráficos em seu tablet. Precisamos de profissionais negros em posições de liderança, desde a cozinha até a administração. Antônio apoiou integralmente a nova empreitada da esposa, reorganizando a agenda da Rede Rosete para liberar tempo suficiente para suas novas responsabilidades. Em casa, ele a observava trabalhando até tarde, desenvolvendo propostas que iam muito além do básico. O projeto mais ambicioso de Maia para o Conselho foi um programa de formação profissional voltado especificamente para jovens negros da periferia interessados no mercado de hospitalidade de luxo. A iniciativa incluía desde técnicas culinárias avançadas até gestão financeira e atendimento premium. Queremos criar um pipeline de talentos que nunca tiveram acesso a esses espaços, ela explicou durante uma apresentação para empresários do setor. Não é caridade, é investimento estratégico. Kesha Williams, agora consolidada como diretora-geral do Bellacourt, tornou-se a primeira parceira do programa, oferecendo estágios remunerados e mentorias. A advogada compartilhava com Maia a visão de que a verdadeira mudança viria através de oportunidades concretas, não apenas de discursos. Em menos de 3 meses, o Conselho conseguiu aprovar incentivos fiscais para estabelecimentos que adotassem políticas semelhantes ao Protocolo Maia. A empresária fazia questão de visitar pessoalmente cada local participante, garantindo que as mudanças não fossem apenas cosméticas. Transformação real exige compromisso contínuo, Maia repetia em suas palestras para gestores municipais. Não estamos pedindo favores, estamos construindo um mercado mais justo e, consequentemente, mais lucrativo. O trabalho no Conselho trouxe para Maia uma nova dimensão de influência. O que começara como uma reação a uma humilhação pessoal, agora moldava políticas públicas que beneficiariam milhares de pessoas. Sua mesa na prefeitura, antes vazia, agora transbordava de propostas de parcerias e convites para expandir o modelo para outras cidades. Jessica Carter sentou-se diante do computador, os dedos voando sobre o teclado enquanto organizava mais uma campanha online. O vídeo que sua avó Dorothy havia capturado no Bellacourt não era apenas uma denúncia isolada, tornara-se um catalisador para mudanças profundas. Com mais de 2 milhões de visualizações em apenas 48 horas, a gravação do incidente com Maia Johnson Rossetti havia tocado um nervo exposto na sociedade paulistana. Precisamos transformar indignação em ação, escreveu a jovem no grupo de mensagens que criara com outros ativistas digitais. A hashtag Respeito no Bellacourt, lançada por ela na noite do incidente, agora ocupava o topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras pelo 3º dia consecutivo. O que começou como uma reação espontânea à agressão presenciada por Dorothy transformou-se em um movimento organizado. Jéssica coordenava voluntários que monitoravam comentários, respondiam a dúvidas e, principalmente, coletavam novos relatos que chegavam às dezenas. É como se tivéssemos aberto uma comporta, comentou com sua avó durante o café da manhã. Pessoas negras de todo o Brasil começaram a compartilhar experiências semelhantes em estabelecimentos de luxo. Olhares suspeitos de seguranças, atendimentos diferenciados, mesas em locais menos visíveis. Um professor universitário relatou como foi confundido com um entregador em um restaurante no Itaim Bibi. Uma médica descreveu como o sommelier insistiu em explicar o cardápio de vinhos para seu namorado branco, mesmo quando ela fazia as perguntas. Dorothy, agora uma improvável influenciadora aos 72 anos, concedia entrevistas a programas matinais. Não fiz nada extraordinário, repetia a senhora com simplicidade. Apenas registrei o que não podia mais ser ignorado. Maia, por sua vez, mantinha contato regular com as Carter. A executiva reconhecia o papel fundamental que ambas desempenharam em transformar uma humilhação pessoal em debate público. Sem vocês, seria apenas mais um caso abafado com um acordo de confidencialidade, confessou durante um almoço no apartamento de Dorothy. A campanha digital ultrapassou o caso específico do Bellacourt. Associações de bares e restaurantes de São Paulo começaram a discutir protocolos de atendimento inclusivo. Uma rede de hotéis anunciou treinamentos obrigatórios sobre diversidade para todos os funcionários. 3 influenciadores populares iniciaram uma série de testes em estabelecimentos elitizados, documentando diferenças no tratamento.
Jéssica sabia que o momento era precioso e fugaz. A internet tem memória curta, explicou durante uma reunião virtual com Maya e Kesha Williams. Precisamos transformar essa onda em políticas permanentes antes que outro assunto domine as manchetes. A força das redes sociais havia transformado um ato de racismo em um movimento por mudança. E enquanto novos relatos continuavam chegando, Jéssica percebia que o verdadeiro trabalho apenas começava. Apesar de toda a repercussão positiva do protocolo Maya, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta do apartamento, Maya Johnson Rossetti sentia o peso de cada olhar, cada palavra e cada gesto que havia enfrentado ao longo da vida. Sentada na varanda do apartamento no Jardim Europa, com uma xícara de chá nas mãos, ela deixou as lágrimas escorrerem livremente pela primeira vez desde o incidente. Não importa quantos títulos eu tenha, quantas conquistas alcance, sempre serei vista primeiro pela minha cor, desabafou ela quando Antônio se aproximou. Silenciosamente. A executiva rememorou as inúmeras reuniões em que suas ideias só eram validadas quando repetidas por homens brancos, os comentários surpresos sobre sua articulação, as perguntas sobre como conseguiu chegar tão longe. Antônio sentou-se ao lado da esposa, tomando suas mãos entre as suas. O empresário, que construíra um império com determinação implacável, mostrava-se vulnerável apenas diante dela. Quando cheguei ao Brasil, filho de imigrantes italianos sem dinheiro, aprendi que o poder era a única forma de garantir respeito, confessou ele. Construí minha vida intimidando pessoas, fazendo-as temer meu nome. Você me ensinou que existe força maior na transformação do que na intimidação. Maya enxugou as lágrimas, lembrando-se da primeira vez que entrou sozinha em um restaurante de luxo e o maître perguntou se ela estava procurando a entrada de serviço. A exaustão emocional de uma vida inteira combatendo preconceitos sutis e explícitos parecia às vezes insuportável. Tenho medo que tudo isso seja apenas uma bolha, Antônio, que depois da tempestade midiática tudo volte ao que era antes. O marido serviu mais chá para ambos, refletindo sobre suas próprias transformações. Ele contou sobre como, por anos, acreditou que seu valor estava no temor que inspirava, até conhecê-la e perceber que havia outros caminhos para o respeito. Você me redimiu, Maya. Agora estou tentando fazer o mesmo pelos nossos negócios, pelas pessoas que dependem de nós. Naquela noite, o casal compartilhou memórias dolorosas que raramente verbalizavam. Antônio falou sobre o preconceito contra imigrantes que enfrentou na juventude, as portas fechadas, a necessidade de provar seu valor constantemente. Maya descreveu o cansaço de ser sempre a exceção, a primeira, a única em tantos espaços. Quando o sol começou a nascer no horizonte paulistano, algo havia mudado entre eles. A vulnerabilidade compartilhada fortaleceu o vínculo que já era sólido. Maya sabia que a luta continuaria, mas não estava sozinha. E Antônio compreendia, finalmente, que sua verdadeira força sempre esteve na capacidade de evoluir, não de intimidar. Sentado em seu escritório no andar superior do Bela Corte, Antônio Rossetti contemplava a vista do Jardim Europa enquanto girava uma caneta entre os dedos. As últimas semanas haviam sido transformadoras, não apenas para o restaurante, mas para ele mesmo. O empresário ítalo-brasileiro, conhecido por sua presença imponente e pulso firme nos negócios, percebia que chegara a um ponto de inflexão em sua vida. Durante anos, Antônio construiu seu império com métodos que, embora legais, frequentemente beiravam a intimidação. O respeito que conquistara vinha misturado com medo. Mas ao ver Maya enfrentar o preconceito com dignidade e transformá-lo em mudança estrutural, algo despertou nele. O verdadeiro poder não está em fazer os outros temerem mas em inspirá-los a serem melhores, comentou ele para Kesha Williams durante uma reunião estratégica. A nova diretora-geral sorriu, surpresa com a vulnerabilidade incomum do chefe. Antônio anunciou então sua decisão. Os negócios Rossetti passariam por uma auditoria externa completa, com resultados publicados trimestralmente. O grupo empresarial abriria suas portas para programas de mentoria voltados a jovens negros interessados em gastronomia e administração. Maya me mostrou que posso ser lembrado por algo maior que meu patrimônio, confidenciou a JEP, enquanto provavam um novo prato para o cardápio inclusivo. O chefe, que conhecia Antônio há anos, jamais o vira tão sereno e decidido. Nos círculos empresariais de São Paulo, a transformação do empresário gerava tanto surpresa quanto admiração.
Antigos rivais como o Grupo Pacheco, inicialmente céticos, começavam a reconhecer a autenticidade da mudança. Em casa, Maia notava as pequenas transformações do marido, a maneira como ele agora ouvia mais e falava menos, como buscava entender perspectivas diferentes antes de tomar decisões. O casal passou a receber regularmente Dorothy e sua neta Jessica para jantares informais, onde discutiam novas iniciativas sociais. Você sempre teve essa capacidade de evolução dentro de você, disse Maia, segurando a mão do marido enquanto assistiam a um documentário sobre diversidade na gastronomia. Antônio não negava seu passado, mas o usava como contraste para medir sua evolução. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, declarou abertamente: "Fui criado em um ambiente onde força significava dominação. Hoje entendo que verdadeira força é ter coragem para mudar." O Bellacourt, antes símbolo de exclusividade elitista, tornava-se referência em responsabilidade social. E Antônio Rossetti, aos 57 anos, descobria que seu legado mais valioso não estava nos imóveis ou contas bancárias, mas na coragem de reinventar-se e usar seu privilégio para abrir portas que, por tanto tempo, permaneceram fechadas para tantos. O efeito dominó iniciado no Bellacourt não demorou a atingir outros estabelecimentos de luxo em São Paulo. Maia Johnson Rossetti observava com satisfação contida como seu protocolo havia se tornado um divisor de águas no setor de hospitalidade premium da cidade. 3 grandes redes concorrentes, o tradicional Grupo Pacheco, a família Rinaldi e os restaurantes Monteiro, anunciaram, em menos de 2 meses, a implementação de protocolos próprios de diversidade. "Não esperava que fosse tão rápido", comentou Maia durante uma reunião com Antônio. O empresário sorriu, sabendo que a influência de sua esposa havia ultrapassado as paredes do Bellacourt. O que começou como resposta a um ato de discriminação agora se transformava em movimento setorial. Os protocolos das redes concorrentes, embora com nomes diferentes, seguiam princípios semelhantes ao criado por Maia: treinamento obrigatório sobre diversidade, canais anônimos para denúncias, metas de contratação inclusiva e auditorias externas regulares. A executiva foi convidada como consultora em várias dessas implementações, garantindo que as mudanças não fossem apenas cosméticas. Em um evento no Hotel Majestic, Maia encontrou Carlos Pacheco, patriarca do grupo que levava seu sobrenome. O empresário, conhecido por sua resistência a mudanças, admitiu com visível desconforto: "Precisávamos nos adaptar. Nossos clientes mais jovens exigem isso agora." Maia percebeu que, para alguns, a mudança vinha do medo de perder mercado, não de convicção genuína. Ainda assim, resultados eram resultados. Ela participou de reuniões com gerentes de hotéis, bares e buffets de alto padrão, sempre acompanhada por Kesha Williams, que trazia a perspectiva jurídica para as discussões. "O marketing é importante, mas a transformação precisa ser estrutural", insistia a advogada em cada encontro, enquanto Maia observava as reações dos executivos presentes. A repercussão ultrapassou São Paulo. Estabelecimentos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador começaram a adotar versões adaptadas do protocolo. Jornais especializados em gastronomia publicaram matérias sobre o efeito Bellacourt, termo que viralizou nas redes sociais. Antônio, em uma conversa com Jeppe durante uma degustação, comentou que nunca imaginou que seu restaurante se tornaria símbolo de transformação social. O chefe italiano, agora mais confiante em seu papel como agente de mudança, respondeu com sinceridade: "Às vezes precisamos de um choque para enxergar o que sempre esteve errado." Maia sabia que o caminho seria longo. Em cada visita a um novo estabelecimento, ela encontrava resistências veladas, funcionários céticos e gestores preocupados apenas com a imagem pública. Mas também via jovens entusiasmados, profissionais negros finalmente reconhecidos e clientes apoiando a iniciativa. "Não é sobre mim", explicou para Dorothy durante um café. "É sobre criar espaços onde ninguém mais precise passar pelo que passei." A senhora assentiu, orgulhosa de ter sido parte do catalisador daquela transformação que agora se espalhava, mesa após mesa, por toda a cidade. 6 meses após o incidente, Maia Johnson Rossetti recebeu uma ligação inesperada de Dorothy Carter. A senhora aposentada propunha um encontro para discutir ideias sobre inclusão social. O que começou como um café descompromissado transformou-se em uma amizade genuína entre as 3 mulheres, Maia, Dorothy e Jessica.
Nunca imaginei que filmar aquele momento mudaria tantas vidas, comentou Jessica, enquanto organizava panfletos para um workshop de conscientização em uma escola pública da Zona Leste. A jovem havia se tornado uma aliada incansável, usando suas habilidades em mídias sociais para amplificar o protocolo Maia para além do setor de hospitalidade. Dorothy, com sua experiência de vida, trazia perspectivas valiosas durante os eventos. Passei décadas frequentando restaurantes como o Bella Court e testemunhando situações semelhantes em silêncio. Aquele dia, algo dentro de mim simplesmente disse: "Basta!", explicou a senhora, emocionando estudantes e professores. Numa tarde ensolarada, enquanto as três compartilhavam ideias no escritório de Maia, o celular tocou. Era Jepe Romano convidando-a para um jantar beneficente no Bella Court. O chefe havia transformado completamente a cozinha do restaurante, não apenas no cardápio, mas principalmente na equipe. "Quero que você veja o que construímos juntos", disse o italiano com entusiasmo genuíno na voz. Na noite do evento, o Bella Court estava irreconhecível. A decoração celebrava a diversidade brasileira com obras de artistas negros nas paredes e uma equipe visivelmente mais plural. Antônio Rossetti circulava entre os convidados com um sorriso discreto, orgulhoso da transformação que sua esposa havia inspirado. Kesha Williams, agora plenamente estabelecida como diretora-geral, conduziu Maia até a cozinha, onde Jepe apresentou sua nova equipe. Jovens cozinheiros de diferentes origens étnicas trabalhavam harmoniosamente, preparando um menu que fundia técnicas europeias com ingredientes e sabores afro-brasileiros e indígenas. "Este é apenas o começo", comentou Kesha, mostrando os números de contratações inclusivas que haviam implementado nos últimos meses. Durante o jantar, Maia observou como o ambiente havia se transformado. Não era apenas uma mudança cosmética ou de marketing, era uma verdadeira renovação de valores. Clientes de diferentes origens e classes sociais compartilhavam mesas e os funcionários trabalhavam com dignidade e propósito. "Às vezes, precisamos de um momento doloroso para iniciar uma transformação necessária", refletiu Maia, erguendo sua taça em um brinde discreto com Dorothy e Jessica. O Bella Court, que havia sido palco de sua humilhação, agora simbolizava possibilidades. A noite não celebrava apenas um restaurante renovado, mas o nascimento de uma nova cultura onde respeito, diversidade e excelência finalmente caminhavam juntos. 6 meses após o incidente, o Bella Court não era mais apenas um restaurante de luxo no Jardim Europa, mas um símbolo nacional de transformação. As mesas que antes pareciam reservadas a uma elite homogênea, agora refletiam a verdadeira diversidade de São Paulo. O estabelecimento mantinha seu requinte, mas havia eliminado a exclusão como parte de sua identidade. Maia Johnson Rossetti observava essa mudança com um misto de orgulho e serenidade. Sentada à mesa 12, a mesma que lhe fora negada naquele dia, ela recebia jornalistas para o lançamento de seu livro Protocolo de Respeito. A executiva havia transformado sua dor em um movimento que agora se espalhava por restaurantes, hotéis e empresas de todo o país. "O preconceito não desapareceu magicamente", explicou Maia aos presentes. "Mas criamos mecanismos para que ele não seja mais tolerado ou normalizado." Kesha Williams, agora consolidada como diretora-geral, apresentava números impressionantes. O faturamento do Bella Court havia aumentado 20% desde a implementação das novas políticas. A advogada destacava que inclusão e excelência não eram conceitos opostos, mas complementares. Antônio Rossetti permanecia nos bastidores, como sempre preferiu, mas seu apoio incondicional às iniciativas da esposa era conhecido por todos. O empresário havia transformado sua própria visão de poder, substituindo a intimidação pela responsabilidade social. Jepe Romano circulava entre as mesas com pratos que contavam histórias de diferentes regiões do Brasil. Sua culinária, antes restrita a referências europeias, agora celebrava ingredientes e técnicas de diversas origens. O chefe italiano havia encontrado nova inspiração na pluralidade. Dorothy e Jessica Carter também estavam presentes, não mais como observadoras indignadas, mas como parceiras ativas na construção do novo Bella Court. A senhora aposentada sorria ao ver como seu ato de coragem havia desencadeado uma revolução silenciosa. Nas paredes do restaurante, fotografias de profissionais negros em posições de liderança substituíam as antigas decorações. Cada imagem contava uma história de superação e excelência, servindo de inspiração para jovens talentos que agora viam possibilidades onde antes havia apenas barreiras.
O verdadeiro luxo não está na exclusão, mas na capacidade de acolher e valorizar a diversidade, concluiu Maia enquanto brindava com água ao futuro que estavam construindo. A história que começara com uma bofetada havia se transformado em um tapa de luva na face do preconceito. Maya Johnson Rossetti provara que dignidade e estratégia, quando aliadas à coragem e perseverança, não apenas sobrevivem ao racismo, elas têm o poder de transformar estruturas que pareciam imutáveis.